Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bem, nós no último programa dizíamos que nós iríamos falar sobre Tomé. Vamos primeiro fazer uma oração agradecendo a Deus, porque na Bíblia nós percebemos atitudes, ou vemos claramente atitudes de vários homens, mulheres, pessoas como nós, revelando seu coração de tal maneira que a gente até assusta, diz: puxa vida, Tomé não creu, que homem era esse? Mas isso foi escrito como aconteceu, para que nós não pensemos que os homens da Bíblia eram perfeitos, que as mulheres da Bíblia eram perfeitas. Não, eram como nós. Nós também podemos ser como eles, se nós os admirarmos, porque Deus faz conosco o que fez com eles também. Ó Deus, vem nos encher da graça que naquele momento faltou a Tomé, e que muitas vezes falta a nós também. Eu quero pedir que o Senhor nos enche com essa graça, que possamos aprender agora com o Senhor Jesus, em nome de quem eu oro, amém. Glória a Deus. No versículo 26, dizia que Tomé estava agora reunido com os demais apóstolos. Jesus entrou, portas fechadas, Jesus entrou, ele havia ressuscitado, ele é diferente. Você sabia que nós seremos como Jesus? Sabia disso? Quando nós formos ressuscitados no último dia, nós seremos como Jesus. Queridos, prestem atenção no que eu estou falando. Seremos como Jesus. Entende? Seremos como Jesus. Depois de ressurreto, como ele foi transformado, nós seremos como ele. Isso é maravilhoso, promessa de Deus. Eu tomo posse disso, eu quero. Tudo bem. Então nós vamos lá, ele termina o versículo 26 dizendo: paz seja convosco. Então no 27, olha o que Jesus faz com Tomé. Olha o que ele faz com Tomé. Ele entrou no local onde eles estavam reunidos, aquele pequeno espaço de portas trancadas. Ele entrou, disse: paz seja convosco, e logo olhou para Tomé. Foi direto. É impressionante, né? É como se ele soubesse de tudo, entende? Que a gente pensa que Deus não sabe das coisas. A gente pensa que Deus vai pensar o que vai fazer amanhã. A gente pensa que Deus agora vai bolar como resolver esse problema. Queridos, que isso? Que isso? Não é assim. Deus é Deus. Nós nem sequer imaginamos quem é Deus, que é Deus. Falamos. Nós falamos o nome de Deus em vão milhares de vezes. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Eu escuto isso na televisão. Se eu ficar uma hora vendo televisão, uma novela, eles falam Deus me livre 200 vezes. Isso é falar o nome de Deus em vão, terão que prestar contas. Isso é brincadeira. Falam isso por brincadeira. Não se pode fazer isso. Não se pode. Não acreditam em Deus, como ficam falando Deus me livre? Entende? Tá bom, vamos voltar aqui. Ele olhou para Tomé e disse: Tomé, põe aqui o dedo. Tomé,
Vê as minhas mãos, Tomé. Vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Presta atenção nisso. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então aí Tomé teve a oportunidade de revelar algo extraordinário. Algo extraordinário. Senhor meu e Deus meu. Porque tem gente, tem religião aí que fala que Jesus não é Deus, não. Mas Tomé disse isso para Jesus. O Senhor é o meu Deus. Tomé revelou quem era Jesus. Aliás, por isso mataram também Jesus. Porque ele se fazia Deus. Sendo homem, se fazia Deus. Porque ele era Deus. Como ele é Deus. Então, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Portanto, queridos, versículos 26 a 29, a temática desses versículos é a fé. É isso aqui que está revelado. Tomé dizia: eu não acredito, quer dizer, eu não tenho fé nisso, eu não acredito, eu não creio. Eu não creio. Para eu crer, eu tenho que ver. E Tomé, sinceramente, ele tinha uma razão, né? Ele tinha razão. Ele não podia acreditar numa coisa dessas. Ele não dava conta de acreditar nisso. Ele achava isso impossível. Tinha razão. É o caso que a gente diz: você tem razão, mas vai preso a si mesmo. Ele tinha razão, mas Jesus depois diz: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Você diz que crê em mim, andou 3 anos com Jesus, aproximadamente 3 anos ou mais. Conheceu tudo que Jesus fez, ele andou com Jesus. Dormia onde Jesus dormia, no mato, na casa, onde fosse, na cidade. Ele viu o que fizeram com Jesus, ele seguiu tudo de perto. E mesmo assim não conseguia crer. Sabem por quê? Porque essa questão que nós falamos aqui hoje, do Espírito Santo, está no versículo 22, quando ele soprou, nós falamos no último programa, ele soprou e diz: recebei o Espírito Santo. Era falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá capacidade de crer. Não há essa capacidade no homem. O homem não nasce com essa capacidade. O homem nasce com a capacidade de incredulidade, de maldade, de corrupção. O homem não consegue herdar a bondade. Ele herda o pecado. Passa para a alma. Os pais passam para os filhos. É assim que vem a alma de um ser humano. Não pense que Deus busca uma alma lá no céu e põe num corpo que foi gerado por um pai e uma mãe, não. Os pais geram a alma também. E essa alma vem corrompida pelo pecado de geração em geração. A coisa é séria, queridos. Isso chama traducionismo. Isso é uma coisa séria. Por isso que muita gente tenta desmentir essa questão e inventar outras soluções, porque eles sabem o tanto que isso é sério. Então Tomé não tinha condição pessoal, humana, de crer. Por isso eles tiveram que passar em Atos 2, serem batizados com o Espírito Santo. Foi uma coisa tremenda, falaram em línguas, foi uma coisa tremenda, como é hoje, até hoje. Então eles tiveram autoridade, poder, dinamismo, condições até de morrer por Jesus. Porque antes disso eles eram acovardados. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia, porém de poder, de moderação, de sabedoria, o Espírito Santo. Então vamos voltar ao nosso texto. Tomé, põe a mão aqui, põe o dedo aqui, Tomé.
Vem aqui, chega, põe a mão aqui, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Tomé revelou: Senhor meu e Deus meu. Eu acredito que Jesus é Deus. Eu digo isso com toda confiança, como João capítulo 1, versículo 1. Existe uma Bíblia editada aí, por aí, que faz um arranjo lá para desmentir essa frase. Mas são bobagens humanas, né? São as ignorâncias humanas. Porque eu penso diferente e eu acabo querendo influenciar outros para pensarem como eu. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O que eu deveria fazer é diferente. Eu deveria honrar a Deus. Que se eu honrar a Deus, então Deus vai me honrar. Aliás, quem não honra o filho, não honra o pai. Quem não ama o filho, não ama o pai. Não adianta a pessoa dizer: eu amo muito a Deus, e nem sabe quem é Jesus. Aliás, troca Jesus de lugar. Sabia disso, né? Sabe disso. O que aconteceu com um homem na televisão há poucos dias? Você sabe disso, né? Que ele falou sobre esse assunto, de trocar Jesus de lugar. Você viu o que aconteceu com ele? Porque não querem que fale a verdade. A verdade é boa nesse sentido, tá bom? Vamos ler 30 e 31, siga comigo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós vamos terminar a nossa mensagem hoje, terminando o capítulo 20 de João. O que é que ele fala aqui? Que Jesus fez muito mais. Muito mais. Imagina escrever 3 anos da vida de uma pessoa que sai pregando para todo lado. Quantos livros? Daria para encher o mundo de livro, tanto livro. 3 anos, falando em todos os lugares. Dá muita matéria demais. Ele fez muito mais. Seria esse livro aqui, um resumidíssimo, não dá nem para explicar. Agora o versículo 31 diz: por que isso aqui foi escrito? Isso foi escrito para que nós creiamos, e para que todo aquele que crê, tenha a vida eterna por causa do nome de Jesus. O que Deus deseja de nós é que creiamos. Isso é que faz a diferença. O que vai mudar a minha vida é se eu crer. É se eu acreditar mesmo, se eu crer, confiar, entregar a minha vida. Eu vou terminar essa mensagem dando uma ilustração, vou tentar ser bem rapidinho. Um homem muito esperto, esticou um cabo de aço entre 2 prédios e ele começou a fazer malabarismos com guarda-chuva, com alguma coisa na mão, uma vara, coisas assim, e depois começou a empurrar um carrinho cheio de cimento, sacos de cimento, e o povo começou a se juntar e bater palmas para ele e tal, e ele disse ao povo: vocês acreditam que eu posso empurrar esse carrinho com um homem sentado nesse carrinho? Todo mundo disse que sim. Palmas, claro que nós acreditamos, você é capaz, nós nunca vimos algo assim. Aquele homem olhou para alguém, um Tomé, né? Um Tomé que estava ali. Você aí, cabelo tal cor, roupa tal cor, etc, etc. Você é você mesmo. Você acredita que eu possa atravessar com um homem aqui? Ele diz: claro que eu acredito. Claro, gritando porque estava alto. Claro que eu acredito. Ele disse: então pega a escada, suba e entra aqui no carrinho, eu vou atravessar você. Ele diz: não, eu não. Sabe que nós temos essa fé, né? Crê muito em Deus, mas a hora que você é chamado para entregar a sua vida, você diz: calma, para aí, calma, eu vou pensar melhor. Que fé é essa? Que confiança é essa? Não é verdade? Isso foi escrito para que nós creiamos, porque essa confiança, essa crença mental, o diabo tem também. O Tiago, que foi um dos irmão de Jesus, foi discípulo e irmão de Jesus, Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem.
Mas eu quero te dizer que até os demônios creem e tremem. Porque o diabo é o que mais tem fé, é o que mais crê, é o diabo. Ele acredita profundamente, ele sabe que é verdade, mas ele não entrega a sua vida a Deus. Ele quer matar os filhos de Deus, entendeu? Mas ele crê. Você já viu alguém que não crê? Aliás, tem gente que tem tanta fé que crê em tudo. Crê em tudo. Para mim, tudo que fala de Deus eu creio. Veja que tamanha fé. Mas a fé em Jesus específica, é isso que importa. Eu quero orar por você. Abra o seu coração, receba. Deus, eu oro por esta vida. Esse homem que precisa tomar decisão, não teve coragem ainda. Deus, seja hoje o momento, agora o momento que ele está dizendo: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu não posso morrer desse jeito. Senhor, então toca nessa vida agora, Senhor, porque eu não sei, eu não conheço, eu não sei o que se passa dentro dessa família, dessa alma, mas tu conheces. Então eu oro, intercedo por essa vida agora, Deus, para que o Senhor toque com o teu dedo e diga: filho, chegou o seu momento, abra o seu coração que eu quero entrar. Assim seja, Deus, em nome de Jesus, amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.